E eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem aqui tem menos de uma semana de espiritismo? Ninguém. Quem aqui nunca ouviu falar na obra A Gênese? Não tem. Quem aqui nunca leu o último capítulo do livro A Gênese? Você pode falar, não tem problema. Ok. É só para a gente ter uma ideia. O tema de hoje, ele se inspira, inclusive, no título do último capítulo do livro A Gênese, de Kardec. E é por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Muito do que nós vamos trazer à reflexão foi extraído dessa obra, especialmente desse capítulo. E por isso que eu queria fazer esse levantamento, para que a gente não fique trazendo sempre as mesmas abordagens, as mesmas perspectivas. Basicamente, eu gostaria de conduzir o nosso raciocínio por a seguinte linha. Há uma semana atrás, um jovem me procurou e disse assim: Haroldo, eu estou começando na doutrina, por onde que você me aconselha a começar? E eu falei: pelo fim, pelo final. Claro que ele ficou com a cara, você está fazendo piada comigo, né? Eu falei: começa pelo mundo celeste, começa pelos espíritos puros, questão 112 de O Livro dos Espíritos. Por quê? Como o Alberto terminou a fala dele. Um dos elementos mais originais da ideia espírita é ter nos apresentado onde isso vai dar. Onde isso vai dar? No final das contas, onde vai dar? No final das contas, você terminará num mundo celeste, na categoria de espírito puro. Os espíritos que compõem essa ordem, diria Kardec, percorreram todos os degraus da escala espírita. Não estão mais sujeitos a provas, nem a expiações. Não estão sujeitos a encarnações em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Esse é o processo. É importante isso. É importante ter em mente isso, porque até na experiência cotidiana da nossa vida, se você decidiu fazer um arroz, e no meio do caminho você viu que está com cara de feijão, alguma coisa deu errado. Deu muito errado. Deu muito errado. Então, quando eu me proponho fazer o arroz, eu tenho ideia do que é o arroz. Quando nós transpomos essa ideia para o universo, e agora com James Webb, os cálculos se atualizam, a expectativa é de 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia em torno de 200 bilhões de sóis, de estrelas. É trilhão, um negócio difícil de entender, né?
É difícil de entender. Mas isso nos dá uma ideia de que quem está fazendo isso sabe fazer. Sabe fazer. Ao imaginar que o nosso planeta é um experimento, é um pouco de ingenuidade. Matematicamente falando, há mais mundos celestes que mundos de expiação e prova. Como que eu sei disso? Experimenta olhar para o lado no sistema solar. Você olha, Mercúrio, não tem encarnado. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Só tem a gente encarnado no sistema solar. O único planeta que está na fase de expiação e prova no sistema solar é o nosso. Perceberam? E se você procurar outro, ele está aproximadamente 42 anos-luz. É para não comunicar. Deixa o Elon Musk ir para Marte, manda para... Deixa. Porque você já imaginou o mundo de expiação e prova entrando em contato com outro? Não vai dar certo. Eu gosto do Milor Fernandes, que ele diz assim: a prova de que existe vida inteligente fora da Terra é que ninguém tentou se comunicar conosco. Não é? Então veja, o autor da vida, o autor da vida, não está num experimento. E a Terra não é o centro da criação. Houve um tempo em que essa história era importante para nós, porque no tempo da infância, você precisa ser o centro do mundo, faz parte da sua saúde psíquica. Mas nós não somos mais crianças espirituais. Ser o centro do universo agora não é saudável para nós. Então, eu quero começar pelo fim. E há uma poesia do Adelino da Fontoura Chaves, Antologia dos Imortais. Ele diz assim: fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar, em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora me que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. É isso.
Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas. E nesse movimento ascensional, nesse movimento gravitacional, porque existe uma força atrativa no universo, e essa força se chama o amor de Deus. É a força que tudo atrai, que atrai os seres do início até a grandiosidade da pureza espiritual. E como todo movimento organizado, harmônico e encadeado, há um tempo determinado para cada coisa. São chegados os tempos em que a Terra deve ascender um degrau na escala dos mundos. É isso. Porque a escola não pode depender da boa vontade ou da má vontade dos alunos. A escola segue. A escola segue. A escola segue com o seu programa. Quem fica são os alunos. Não é assim? Você já ouviu alguém dizer assim: pois é, não fui bem, a escola voltou à quinta série? Não, você que toma bomba. A escola segue com o programa. Quem repete, quem corrige, quem refaz, são os alunos. Então os tempos são chegados, porque nós estamos sob supervisão. Mas eu queria tratar um aspecto, e esse é um ângulo importante do são chegados os tempos. Há um aspecto aqui que muitas vezes nos passa despercebido. E eu entendo isso, eu entendo por que acontece isso. Acontece isso porque nós, ao longo de milênios de educação religiosa deturpada, fomos educados a enxergar Deus como uma pura inteligência, um intelecto puro. Ao visualizar o Criador como simplesmente inteligência suprema, surgem dúvidas que não têm razão de ser, mas elas surgem. Por exemplo, por que haveria Deus de se importar com os mínimos detalhes da minha vida? Se Ele é a inteligência suprema, se Ele é o Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom, se Ele é o absoluto, por que haveria de se importar com os mínimos atos da minha vida? E é exatamente essa pergunta que está no capítulo 2 do livro A Gênese, item a providência. Kardec começa dizendo: muitos indagam, sendo Deus o Todo-Poderoso, por que se importaria com os mínimos atos da nossa vida? Porque a gente imagina que Deus é um algoritmo, uma inteligência artificial. Só faltou uma parte. Deus é a inteligência suprema, não há dúvida. Não há dúvida. Deus é a causa primária de todas as coisas, não há dúvida. E raramente é dado à criatura penetrar no campo das causas. Emmanuel. Mas além disso, Deus é o amor supremo.
Deus é o amor supremo da criação, o amor infinito. Bom, se Deus é o amor infinito, faz sentido perguntar ao amor por que ele se importa com o ser amado? Faz sentido essa pergunta? Faz sentido? Isso é pergunta de quem não é mãe. Já viu uma mãe não se importar com o filho? Não faz sentido. Quem ama sente alegria em saber o máximo do amado. É do amor. Então, nós precisamos conjugar na nossa compreensão de Deus e na compreensão do que estamos vivendo agora. Se você acredita que existe uma inteligência suprema artificial, um algoritmo coordenando a transição planetária, você está errado. É como diz o professor, 10 pela criatividade. Eu te dou nota máxima pela criatividade, mas você está errado. O universo não é dirigido por um algoritmo. O universo é dirigido pelo amor supremo. E quem nos conta isso é Maria Dolores. Maria Dolores, no Cantiga da Esperança. Veja. Eu vou ler o poema todo, mas o que nos interessa é o último verso. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera, ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. À noite espera o dia, a flor, o fruto, o espinho, a rosa, o mármore, o buril, o próprio solo bruto, espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo, a fonte amiga que se desentranha do coração da pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora, espera descansar, quando chega escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho. Onde passas, coração, segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando em suma. Não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce inquietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta e linda a ventura de esperar. E enquanto a noite avança para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás,
subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz. Então compreenderás que além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Vou traduzir. Quando você subir para o ninho de luz nas instâncias de paz, vai perceber que onde Deus mora, e nós estamos falando de vibração, é um coração. Nunca foi sobre inteligência. No coração da altura, Deus espera. Por você, por mim. Nós somos esperados. Esperados. Por isso que os tempos são chegados. Deus estabelece tempos, porque Ele não fica a esperar indefinidamente. Nós encontramos no livro Mensageiros, no livro Nosso Lar, na série André Luiz, várias vezes isso é dito. Aqueles que amam governam a vida. Enquanto nos mundos de expiação e prova, em que o mal predomina e domina, os critérios para conferir poder são outros. Nas instâncias de paz, no ninho de luz das instâncias de paz, o critério para conceder poder é amor. Quem mais ama, mais governa. Então eu trago isso para dizer que não há nenhum tecnocrata conduzindo a transição planetária. Não há nenhum algoritmo conduzindo a transição planetária. Quem conduz a transição planetária é o amor supremo. E os colaboradores do supremo amor são aqueles que mais amam. Porque eu vou dizer uma coisa. Isso eu aprendi com uma experiência pessoal. Da mãe de um réu que foi condenado. É interessante porque ninguém fala na mãe de Judas. Ninguém fala na mãe de Hitler. Ninguém fala na mãe da fera, só da Bela. Não é? Você pode pegar o seu Instagram aí, todas as belas estão com suas mães, as feras sempre estão sozinhas. Fera não posta mãe, mas tem. Para cada inteligência diabólica tem um coração de mãe divino.
Eu acho que eu não estou falando nada demais. É só você abrir o livro Libertação. Para cada Gregório tem uma Matilde. Para cada Gregório tem uma... E o negócio está tão bom que já me deu calor. Falar de amor é isso, né? Falar de amor é isso. Alguém que ama aguarda alguém que se perdeu. Alguém que ama aguarda alguém que se perverteu. Alguém que ama aguarda alguém que se bestializou. Isso é transição planetária. Então é fácil trazermos raciocínios, sobre transição planetária, sobre regeneração da humanidade, quando não se trata dos seus filhos. Quem tem mais de um filho aqui, sabe o que eu estou falando. Você que é pai ou mãe de mais de um filho, já viu eles brigando? E você tem que ser a juíza da causa? Para Deus, todas as causas são entre filhos dele. Por isso que é fácil. É fácil você atirar a pedra no Caim. Ele não é seu filho. Ele é seu irmão. Não é? Tem coisa melhor do que azucrinar um irmão? Não é? Ele não é seu filho. A causa da regeneração planetária é uma causa dos filhos de Deus. São filhos dele. Você e quem acabou com você. Esse é o problema. Mas, como a Ana já deu spoiler, o amor é criativo. Amor é criativo. Amor é criativo. O amor é tão criativo que você fala assim: fulano assassinou ciclano, e agora? Vai ser assassinado. Isso é coisa de algoritmo. ChatGPT. Como é que resgata homicídio? Pode, digita aí, ele vai responder: sendo assassinado. Aí você fala assim: ó, como é que resgata homicídio? Recebendo o assassinado como filho, casando com o assassinado. A assassinada vai ser sua sogra na próxima. Amor é criativo. O amor é criativo. Então nós produzimos o escândalo e Deus produz a discrição. Deus produz a discrição. Então, do lado do homicida, do pretérito, tem o filho adolescente difícil de hoje. E isso é justiça restaurativa. Você tirou a vida, agora você deu a vida. Você tirou tudo dele, agora você tem que dar tudo. Não vai sobrar um centavo. Você vai ter que comprar café expresso. Ainda mais no aeroporto, né? Você fala assim: quanto que é o café expresso? R$10. Você fala: não, eu só queria um. É um café. Pois é, 10. Aí você fala:
Não dá. Tem que pagar a escola dos meninos. Tudo que você tirou com ódio, você vai dar agora com amor, com gosto. Sabe, com gosto. A escola manda assim, lista de material. Você fala, nossa, meu Deus do céu. Moça, tem consórcio para isso? Não, divide 3 vezes. Isso você paga com amor. O que você tirou com ódio, você paga com amor. E antes era fácil, porque antes era assim: infância, adolescência, 18, 19, seguia a vida. Agora, sai de casa com 30. Transição planetária. Porque numa vida você está resgatando 5. E ele fica até os 30 anos. Ou mais. Isso quando não volta. Vai e volta. Na discrição. No abrigo dos lares humanos, a justiça divina se faz sem alarde. Sem alarde. Por uma razão simples, Humberto de Campos nos revela essa fala de Jesus. Jesus diz assim: Deus não concorre com a vaidade das criaturas. Tem concorrência. Não, gente. Aqui vai uma dica sobre os tempos são chegados. Poderia ser mais rápido? Poderia. Vai sozinho. Você quer viajar rápido? Vai só. Eu vou pagar para você uma viagem. Você vai, o avião é só você vai ter que pilotar. Hotel 5 estrelas, mas não tem ninguém. Você vai ficar lá 1 mês sozinho. Perceber? Então, se você quer ir junto, é mais demorado. Claro. É mais demorado. Viajar junto é mais demorado. A viagem do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração é uma viagem que nós estamos juntos. Aí tem um que fica. Tem um que esqueceu a necessaire. Aí você traz a pasta de dente, uma para você, aí ele usa metade da sua, e viajar junto. Todos devemos chegar bem. É mais devagar, mas a gente vai mais longe. Agora, você que é muito autossuficiente, que tem gente que é assim: não gosto de depender dos outros. Não gosto. Sou uma pessoa muito autônoma, eu gosto de resolver minhas coisas. E eu tive que mudar, eu tinha um pouco essa opinião. Aí eu mudei no dia que eu fui fazer colonoscopia. E aí, a senhora, boazinha, estava deitada assim, só com aquela camisolinha, e ela falou assim:
nós vamos te dar uma coisinha para você dormir. Eu falei, meu Deus. E eu que achei que eu era autônomo, autossuficiente. Autossuficiente. Ela falou assim, meu filho, entrega. Perceberam? Então, não tem jeito. Não tem jeito de você ser por você o tempo todo. Você não vai resolver tudo. Só você. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Essa é a ilusão. Eu nunca vi um dentista fazer canal em si mesmo. Agora vou fazer um canal em mim aqui. Não vai. Então, acredite, tem um sentido em irmos juntos. O mundo de hoje, ele tem um desafio. O mundo está dividido entre os que defendem a liberdade e os que defendem a igualdade. E a fraternidade ficou órfã. Ficou órfã. Ficou órfã. Mas na criação não. Na criação, o reloginho sumiu. Ou estão me dando mais tempo, ou perderam o controle do negócio. Que é um perigo. É um perigo a organização e evento espírita perder relógio, porque o expositor fala pelos cotovelos. 10 minutos. Então, os tempos são chegados. Os tempos são chegados. Então, os mundos são solidários. O que isso significa? Sorte minha, sorte sua, nossos irmãos mais velhos virão. Bendita criação divina que nos deu irmãos. Eles virão. Porque às vezes a gente aborda isso meio que parecendo inteligência artificial. Nova geração, vai vir uns espíritos. Então vai vir seus irmãos, pô. É igual o irmão lá da Ana, só que o mais velho. Vai chegar uma turma aí e falar, oi minha irmã, você está boa? Eu sou seu irmão, espírito puro. Está bravo aí, né? Está bravo, vi que você bagunçou, né? Mas nós viemos em equipe. Esse 7-1 vai virar o jogo. Vai girar. Estamos juntos. Nossos irmãos mais velhos. Porque um bem velho veio. E a gente viu do que ele é capaz. Esses irmãos mais velhos não são brincadeira. Eles amam tanta gente que até morre em cruz por causa da gente. Vocês acreditam nisso? Eles virão. Eles virão limpar nossa bagunça, nos ajudar a organizar nossa mente, organizar nosso coração, porque quando você está em crise, você
cola no problema. Não existe diferença entre você e o problema. O problema é você e você é o problema. E o problema é que o problema é tudo. Não tem mais nada a não ser o problema. É por isso, quando alguém está em crise, você já viu que a pessoa fica repetindo a mesma coisa? Você fala assim: fulano, você quer uma água? Pois é, você viu o que ela fez comigo? Vamos lá, tá. Queria ver, é verdade, eu vi. Mas olha, acabei de fazer um almoço aqui, eu tenho que te contar os detalhes. Você está tão identificado, aí quando chega alguém experiente e te mostra saídas, possibilidades. Agora, o bom mesmo é quando você está num danado de uma crise, num problema, e chega alguém, olha nos seus olhos e fala assim: eu já passei por o que você passou. Senta aqui. Vamos conversar. Está acontecendo com você isso. Como é que você sabe? Eu passei por isso. Eu também já passei por isso. Ou como diz o Clarence para o André Luiz: acalma, meu irmão. Nós também já perambulamos nos abismos dos quais saíste. Gente, por exemplo, eu conheço umbral. Se você precisar de um guia para um umbral, é aqui. Aonde tem Coca-Cola? Aqui. Onde que tem? Umbral na palma da mão. Quem já perambulou pelo umbral, anda tranquilo. Anda tranquilo. Esse é o irmão mais velho. Então você se recorda, por exemplo, Pedro Neves, há 20 anos fazia atendimento fraterno em nosso lar. Pedro Neves entrou em crise, porque a filha dele encarnada estava com metástase, e o genro já estava com uma nova esposa, dentro de casa, antes da filha dele desencarnar. É um sujeito mais apressado, né? O Pedro Neves descontrolou. E aí os amigos espirituais foram levar o Pedro Neves para fazer um encontro com o genro, uma casa de prostituição. Chegou lá, estava o genro do Pedro Neves, cercado de irmãs carinhosas. O Pedro Neves desgarrou e começou a socar o genro. 20 anos de atendimento fraterno foram por água abaixo. Mas socava o genro. Aí, naquela boate, saiu uma senhora, levantou, foi até o Pedro Neves e disse assim: o que é isso, meu irmão? Recomponha-se. Quem era essa senhora? A protetora do prostíbulo. Imagina, você fala assim, você chega no mundo espiritual, fala: e aí, minha filha Ana, qual que é o currículo? Nossa, 30 anos de exposição espírita. Tem um trabalho bom para você aqui, Aninha. Trabalho bom. A filha, vejo que você é uma mulher recatada, digna, um modelo de mãe, de esposa. Tu vai ser protetora de um prostíbulo.
vai guiar nossas irmãs mais novas, nossas filhas pródigas, que se perderam, e vai trazê-las. Era a senhorinha, estava lá. E aí o Pedro Neves fica morrendo de vergonha. Tomou um puxão de orelha da vovó. Esses são os irmãos mais velhos. Então, quem fará a transição planetária, a entrada do mundo de regeneração, serão nossas irmãs e nossos irmãos mais velhos. Só que tem um detalhe: eles não são simplesmente mais velhos porque mais inteligentes que nós. Eles são mais velhos porque amam mais, têm mais inteligência emocional, têm uma habilidade em lidar com sentimentos. E virão arquitetar a nova era. São chegados os tempos. Mas, se o trabalho de construção da nova era depende em grande parte, eu não vou mentir, depende em grande parte dos irmãos mais velhos que chegarão. Por exemplo, na obra da Ivone Pereira, está lá dito expressamente, ela conversou com Vitor Hugo, né? Ele falou: virei, minha irmã, vou vir, e vou trazer Beethoven, Chopin, vou trazer todo mundo, vai ser um arraso. Imagina essa turma juntas, acabou nossa carreira de expositor. Quem vai chamar? Não dá nem para culpar as federativas. Você que lá tocava uma musiquinha, um violãozinho, mais ou menos, no centro, chega lá o Beethoven. Aí você, quem que vai abrir o congresso? Sócrates. Percebe? Então grande parte será feita por eles. Grande parte do trabalho será feita por eles. O que nos compete? São chegados os tempos em que a gente entenda que o mal é malvado. O mal é malvado. O mal é sempre o mal. E você só entende isso. Você só entende isso quando você está do outro lado. Vou dizer, uma pessoa provocativa numa live, né? A pessoa estava me provocando. E aí ela perguntou assim: você é a favor das armas? Eu falei: de que lado? De que lado? Como assim de que lado? Eu falei: do lado de quem puxa o gatilho ou do lado de quem recebe a bala? Porque eu lembrei do Ariano Suassuna. Tem uma hora que o cangaceiro está apontando para o padre e fala assim: matar o padre dá um azar. Aí o padre fala assim: sobretudo para o padre. Você entende a força do mal? Quando essa força se volta contra você. Então, os tempos são chegados em que a gente entenda que mal é mal. Mal é mal. Os tempos são chegados em que a gente precisa entender que nunca foi sobre a performance do outro. Nunca foi sobre o outro que é bonito, que não tem excesso,
que fala bem, que nunca foi sobre o outro. Como até, né, Saulo. É sempre sobre você e Deus. É sempre sobre como você recolhe e contabiliza as bênçãos. São chegados os tempos da gente compreender que estar perdido é muito ruim. Estar sozinho é muito ruim. Não ter esclarecimento é muito ruim. Não receber o socorro do alto é muito ruim. Então, abra o coração. Alma humana tem seu tempo. Cada alma humana tem seu tempo. São chegados os tempos da terra. E cada um será tratado segundo as suas necessidades, segundo o que precisa. Por quê? E aqui eu encerro. Porque foi dado o poder de governar o planeta a alguém que é nosso irmão mais velho. E no discurso de posse dele, ele disse assim: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Muito obrigado.